Você já sentiu o fogo da presença de Deus queimar em seu coração? Isaías 43. Não é apenas uma passagem, é a oração que Billy Graham usou para clamar o poder divino. Isaías 43 não é apenas uma passagem, é uma declaração do próprio Deus, um lembrete de que não importa o que você enfrente, não importa o que o mundo tente jogar contra você, a presença dele está com você. É uma promessa, uma certeza divina de que, quando ele te chama, ele não te chama apenas para sobreviver, ele te chama para andar na presença dele com ousadia. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Isso não é uma sugestão, é uma declaração do Todo-Poderoso. Você entende o peso dessas palavras? O Deus que criou os céus e a terra, aquele que formou os mares e colocou as estrelas no lugar, conhece o teu nome. Ele não apenas falou o universo à existência e te deixou para resolver as coisas sozinho. Não, ele está contigo. E ele quer que você saiba que, além do barulho deste mundo, além das batalhas que você enfrenta, há uma presença que nunca te deixa. Essa presença é a própria presença de Deus. Antes de mergulharmos em Isaías 43, deixe um comentário com fogo. Se você quer sentir a presença de Deus hoje, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Muitas pessoas hoje estão procurando por algo real. Elas correm atrás de sucesso, relacionamentos, validação do mundo, mas ainda se sentem vazias. Elas vão de uma coisa para outra, esperando que algo, qualquer coisa, finalmente lhes dê paz. Mas escute-me, você nunca encontrará paz verdadeira separado da presença de Deus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, toda a influência, todo o reconhecimento, mas se não tiver a presença de Deus em sua vida, você ainda se sentirá perdido, porque você foi criado para Ele, e o inimigo sabe disso. Ele fará tudo ao seu alcance para fazer você duvidar se Deus está contigo. Ele sussurrará mentiras que dizem que você foi esquecido, que você não é suficiente, que Deus está distante. Mas Isaías 43 nos lembra da verdade. Não temas, pois eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Quando Deus te chama de seu, Ele fala sério. Ele não abandona os seus. Ele não se afasta. Ele não esquece. Mas aqui está a questão. Você vive como se acreditasse nisso? Você anda como um filho de Deus, sabendo que a presença dele vai à sua frente? Ou você vive com medo, questionando se ele ainda te vê? Veja, uma coisa é ouvir a promessa, outra é crer nela. E deixe-me te dizer, no momento em que você acredita, realmente acredita que a presença dele está contigo, tudo muda. Moisés entendeu isso. Quando Deus o chamou para liderar Israel, Moisés não pediu mais sinais, mais milagres ou até mais força. Ele disse: "Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui." Êxodo 33, versículo 15. Porque ele sabia que sem a presença de Deus, nada mais importava. E essa é a postura que precisamos hoje. Não correr atrás de bênçãos temporárias, não buscar o que o mundo oferece, mas dizer: "Senhor, se a tua presença não estiver nisso, eu não quero." Porque quando a presença de Deus está contigo, o medo precisa ir embora. A ansiedade precisa se curvar. A confusão não tem lugar. Você pode passar por temporadas difíceis, mas nunca andará sozinho. Você pode enfrentar desafios, mas não será derrotado, porque a presença de Deus é um escudo, uma cobertura, um refúgio. E Isaías 43 nos diz que não importa pelo que passemos, Ele está conosco, não apenas observando de longe, não apenas dando instruções dos céus, Ele está conosco. Isso significa que quando você está lutando, Ele está contigo. Quando você se sente esquecido, Ele está contigo. Quando você não tem as respostas,
ele ainda está lá. E quando você ora, quando você o busca, quando você chama o seu nome, você não está falando ao vento. Você está falando com o Deus que ouve, o Deus que sabe, o Deus que age em favor do seu povo. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, mas eu não o sinto. Escute-me. Fé não é sobre sentir. Fé é sobre crer no que ele disse. E ele disse: eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Isso significa que mesmo quando você não o sente, ele está lá. Mesmo quando a vida parece pesada, a presença dele não te deixou. E no momento em que você começa a orar, no momento em que você levanta as mãos e se rende, você começará a perceber o que esteve lá o tempo todo. Então, quero que você se pergunte agora: você está vivendo na confiança da presença dele ou está andando com medo, imaginando se ele ainda está contigo? Porque a verdade é que você não precisa implorar pela presença dele, você não precisa correr atrás dele. Ele já a prometeu. O que você precisa fazer é entrar nela, orar com expectativa, andar com certeza, viver com a confiança inabalável de que você pertence a ele. E quando você fizer isso, tudo muda. O medo perde sua força. A dúvida começa a desaparecer e você andará, não como alguém que está apenas conseguindo, não como alguém que está apenas sobrevivendo, mas como um filho do Deus Altíssimo, seguro na presença daquele que te chamou pelo nome. O medo é um ladrão. Ele entra sorrateiramente quando você menos espera, sussurrando mentiras que tentam abalar sua fé, tentando te convencer de que você está sozinho, que você não é suficiente, que você foi longe demais. Mas escute-me, o medo não vem de Deus. Isaías 43 nos diz: não temas, pois eu te remi. Isaías 43, versículo 1. Isso não é uma sugestão, é uma ordem do Todo-Poderoso. Veja, o medo não é apenas uma emoção, é uma batalha espiritual. E o inimigo usará o medo para te impedir de entrar na vida que Deus tem para você. Ele o usará para fazer você questionar seu valor, seu propósito e até mesmo sua salvação. Mas a palavra de Deus é clara. Você não precisa viver com medo, porque você foi remido. E a redenção não é temporária. Não é baseada em como você se sente ou no que você fez. É a verdade inabalável de que quando Deus te chama de seu, nada pode te separar dele. Se Isaías 43 toca seu coração, digite 1 nos comentários e compartilhe com alguém que precisa dessa oração. Fique até o final. Tem uma surpresa poderosa esperando você. Eu não sei pelo que você passou, não sei as batalhas que você teve que lutar ou o peso que você tem carregado. Mas eu sei disso. A redenção de Deus é maior que o seu passado. Alguns de vocês têm carregado culpa e vergonha por tempo demais, acreditando na mentira de que o que você fez é tão ruim, que você foi longe demais, que Deus não poderia te amar depois de tudo. Mas Isaías 43 não diz: não temas, a menos que você tenha cometido muitos erros. Não diz: não temas, a menos que você tenha falhado muitas vezes. Não, ele diz: não temas, pois eu te remi. Isaías 43, versículo 1. Isso significa que seu passado não te define, seus fracassos não te definem. E quando Deus redime algo, Ele o restaura. Ele não apenas te tira das trevas e te deixa quebrado, Ele te faz novo. Ele te dá um novo nome, uma nova identidade, um novo futuro. O mundo pode tentar te lembrar do seu passado, mas Deus diz: tu és meu. Você ouviu isso? Você é dele. É por isso que você não precisa ter medo, porque se você pertence a Deus, o que o inimigo pode fazer com você? Se você pertence a Deus, o que este mundo pode tirar de você? Alguns de vocês têm vivido com medo porque estão tentando lutar batalhas que só Deus pode vencer. Estão tentando provar a si mesmos
tentando consertar as coisas com suas próprias forças, tentando controlar resultados que nunca deveriam estar em suas mãos. Mas deixe-me te dizer algo. A redenção é obra de Deus, não sua. Isso significa que você não precisa carregar o peso disso. Você não precisa se consertar antes de vir a Ele. Você não precisa ganhar o amor dele. Ele já te remiu. E quando você percebe isso, o medo perde seu poder, porque o medo prospera na incerteza. O medo te faz perguntar: e se Deus não vier? E se eu não for bom o suficiente? E se eu falhar novamente? Mas a fé diz: eu não preciso ter todas as respostas, eu só preciso confiar naquele que as tem. Quando você sabe que foi remido, você para de viver como prisioneiro do medo. Você para de fugir do seu passado e começa a andar na confiança da sua salvação. Há algo poderoso em uma pessoa que realmente sabe que foi remida. Elas não vivem com medo das opiniões das pessoas, não deixam seus erros passados a segurarem, não recuam quando a vida fica difícil, porque sabem que não importa o que aconteça, elas pertencem a Deus. E quando você pertence a Deus, você nunca está sem esperança. Então, deixe-me te perguntar: você está vivendo como alguém que foi remido ou ainda está deixando o medo ter voz na sua vida? Porque a verdade é que você não precisa mais ter medo nem do seu passado, nem do seu futuro, nem do que as pessoas pensam, nem do que o amanhã trará. Porque aquele que te remiu segura tudo em suas mãos, e ele não vai te deixar ir. E se você duvidar disso, se você se perguntar se ele ainda te vê, se ele ainda te ama, se ele ainda está contigo, lembre-se disto: não temas, pois eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Essa é a voz do seu Pai falando. É a voz daquele que pagou o preço por você. E quando ele te chama de seu, nada pode tirar isso de você. A vida vai te testar. Haverá momentos em que as águas sobem tão alto que você sente que está se afogando, quando o fogo fica tão quente que você se pergunta se vai conseguir passar. Mas escute-me. Deus nunca prometeu que você não passaria por águas profundas. Ele nunca disse que você não enfrentaria o fogo. O que ele prometeu foi que quando você passar por isso, você não estará sozinho. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Isaías 43, versículo 2. Essa é a promessa de Isaías 43. Essa é a certeza da presença de Deus. Alguns de vocês estão em uma temporada em que parece que as ondas não param de vir. Você mal recupera o fôlego antes que a próxima chegue. Você está lutando batalhas que ninguém sabe, carregando fardos que parecem pesados demais para suportar, e o inimigo quer que você acredite que porque você está lutando, isso significa que Deus te deixou, que porque você está no fogo, Deus deve ter te abandonado. Mas isso é uma mentira. Veja, a presença de provações não significa a ausência de Deus, significa que Ele está bem ali contigo, te sustentando, abrindo um caminho onde parece não haver saída. Pense em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados no fogo, não porque fizeram algo errado, mas porque se recusaram a se curvar. E quando o rei Nabucodonosor olhou para aquela fornalha, ele não viu apenas os 3 homens que haviam sido jogados lá. Ele viu um 4º homem andando com eles, intocado pelas chamas. Deus não os tirou antes que entrassem. Ele não os impediu de enfrentar o fogo, mas ele estava com eles lá dentro. E por causa disso, eles saíram sem nem mesmo o cheiro de fumaça sobre eles. Esse é o tipo de Deus que você serve. Ele não é apenas o Deus dos topos das montanhas, ele é o Deus dos vales, das tempestades, do fogo. Ele não aparece apenas quando tudo é fácil. Ele anda contigo pelos momentos mais difíceis da sua vida.
Você está pronto para o poder de Isaías 43? Curta agora, comente amém e inscreva-se para mais mensagens que transformam vidas. Quando você se sente sobrecarregado, quando sente que não pode dar mais um passo, quando está se perguntando como vai conseguir, Ele está lá. E Ele não está apenas observando de longe, Ele está te segurando, te guiando, te fortalecendo. Mas aqui está o ponto. Você precisa passar por isso. Você não pode desistir no meio do fogo, não pode parar no meio da tempestade. O inimigo quer que você desista, ele quer que você acredite que essa provação é o fim da sua história. Mas se você desistir agora, nunca verá a vitória que está esperando do outro lado. Porque Deus nunca disse que o fogo não viria, Ele disse que não te consumiria. Ele nunca disse que as águas não subiriam, Ele disse que não te arrastariam. Isso significa que você pode continuar andando, pode continuar crendo, porque aquele que anda contigo é maior que qualquer coisa que se levanta contra você. Alguns de vocês precisam parar de perguntar: por que estou passando por isso? E começar a perguntar: Deus, o que estás tentando me mostrar nisso? Porque às vezes, o fogo não está aí para te destruir, está aí para te refinar. Às vezes, as águas não estão aí para te afogar, estão aí para te ensinar a confiar nele de maneiras que você nunca confiou antes. E quando você sair do outro lado, você será mais forte, mais sábio, mais enraizado na presença dele do que nunca. Porque o inimigo pensou que esse fogo te destruiria. Ele pensou que as ondas te quebrariam. Ele pensou que essa tempestade silenciaria sua fé. Mas o que ele não percebeu foi que Deus estava usando isso para te tornar inabalável. Ele estava usando isso para te mostrar que sua fé não está nas circunstâncias, está na presença imutável e inamovível do Deus vivo. Há poder em saber a quem você pertence. Em um mundo que tenta te rotular, te definir e te dizer quem você é, há algo inabalável em permanecer firme na identidade que Deus te deu. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Isso é o que Isaías 43 declara. Isso é o que o próprio Senhor falou. E quando Deus te chama de seu, nada pode tirar isso de você. Alguns de vocês passaram anos tentando provar a si mesmos, tentando ganhar amor, tentando se encaixar em lugares onde nunca deveriam estar. Você permitiu que as opiniões das pessoas moldassem a maneira como você se vê. Talvez alguém te disse que você não era bom o suficiente e você acreditou. Talvez a vida te derrubou tantas vezes que você começou a se perguntar se você realmente importa. Mas deixe-me te dizer algo. Você não é quem o mundo diz que é. Você não é seu passado. Você não é seus erros. Você não é seus fracassos. Você pertence a Deus. E quando Ele diz, tu és meu, Ele não está falando com uma versão perfeita de você. Ele não está apenas reivindicando as partes de você que estão em ordem. Ele está te chamando de seu, mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua fraqueza, mesmo nos momentos em que você se sente indigno. Porque o amor dele não é baseado no seu desempenho, é baseado em quem ele é, e ele é fiel. Agora, o inimigo fará tudo o que puder para te fazer esquecer isso. Ele te lembrará de cada falha, cada defeito, cada razão pela qual você deveria duvidar de si mesmo. Ele usará pessoas para falar palavras sobre você que tentam te derrubar. Ele tentará plantar sementes de insegurança e medo. Porque se ele conseguir fazer você questionar quem você é, ele pode te impedir de entrar no que Deus te chamou para ser. Mas escute, Deus não te chamou pelos seus fracassos. Ele não te chamou pelo seu passado. Ele te chamou pelo teu nome. Quando o inimigo diz que você não vale nada, Deus diz, tu és meu. Quando o mundo diz que você nunca será suficiente, Deus diz, tu és meu.
Quando seu próprio coração está cheio de dúvida e medo, a voz de Deus ainda declara: Tu és meu. E se você pertence a Deus, então nada neste mundo pode te definir, nem a rejeição, nem o fracasso, nem as opiniões dos outros. Seu valor não vem de quantas pessoas te aprovam, não vem do que você tem ou do que você conquistou. Seu valor vem daquele que te formou, que te remiu, que te chamou de seu. Você sabe o que isso significa? Significa que você não precisa viver para a aprovação das pessoas. Significa que você não precisa continuar se esforçando, continuar se apresentando, continuar tentando provar seu valor. Significa que você pode andar em confiança, não por causa de quem você é, mas por causa de quem é o seu. Alguns de vocês têm vivido como se fossem indesejados, como se fossem esquecidos, como se não tivessem lugar, propósito ou pertencimento. Mas Deus está dizendo para você hoje: Tu és meu. Você não precisa buscar identidade em coisas que nunca te satisfarão. Você não precisa deixar as feridas do seu passado ditarem seu futuro. Você não precisa deixar as vozes da dúvida abafarem a verdade do amor de Deus. Porque quando Deus te chama de seu, Ele não está fazendo uma reivindicação temporária. Ele não está dizendo: Tu és meu, até que você erre novamente. Ele não está dizendo: Tu és meu, até que a vida fique difícil. Não, Ele está dizendo: Tu és meu para sempre. Esse é o tipo de amor que Ele tem por você. Um amor que não vacila. Um amor que não desvanece. Um amor que te segura na palma da sua mão e se recusa a te deixar ir. Então, permaneça firme nessa verdade, ande nessa confiança. Não importa o que venha contra você, não importa quem duvide de você, não importa quais batalhas você enfrente, lembre-se disto: Ele te chamou pelo teu nome e você pertence a Ele. O medo é um ladrão. Ele roubará sua paz, roubará sua alegria e te manterá preso em correntes que nunca foram feitas para você. Ele sussurrará mentiras nos lugares silenciosos da sua mente, te dizendo que você não é forte o suficiente, não é bom o suficiente, não é digno o suficiente. Mas a palavra de Deus declara algo diferente. Não temas, pois estou contigo. Isaías 43, versículo 5. Essa é a promessa de Isaías 43. Essa é a verdade na qual você deve se agarrar. Porque o medo não é apenas um sentimento, é uma estratégia. E se o inimigo conseguir te manter com medo, ele pode te impedir de entrar na vida que Deus te chamou para viver. Antes de começarmos, mostre seu apoio. Deixe um like, comente "Glória a Deus" e fique até o fim. Algo incrível vai te surpreender. Alguns de vocês estão enfrentando batalhas agora que parecem esmagadoras. Você sente como se o peso do mundo estivesse pressionando seus ombros e você não sabe se pode dar mais um passo. Você fica acordado à noite se perguntando como as coisas vão se resolver, questionando se Deus te ouve. E o medo está tentando te convencer de que você está sozinho, que você é impotente, que essa situação é maior que você. Mas escute-me, você não está sozinho, você não está abandonado, você não está lutando essa batalha com suas próprias forças. O Deus que falou o universo à existência, o Deus que segura todas as coisas juntas, o Deus que te chama pelo nome, Ele está contigo. E se Ele está contigo, então do que você precisa ter medo? O inimigo prospera no medo. Ele o usará para te manter preso ao passado. Ele o usará para fazer você duvidar do futuro. Ele o usará para silenciar sua fé, para paralisar sua obediência, para fazer você recuar quando deveria estar avançando. Mas o medo é uma mentira. O medo é uma sombra. Ele não tem poder real. E no momento em que você escolhe confiar em Deus, mais do que teme o desconhecido, no momento em que você decide que a presença dele é maior que suas circunstâncias,
Esse é o momento em que o medo perde sua força sobre você. Pense nos discípulos na tempestade. As ondas estavam batendo, o vento estava uivando e o barco deles estava sendo jogado como uma folha ao vento. Eles entraram em pânico, pensaram que iam morrer e então eles viram Jesus andando sobre as águas. Mas em vez de se confortarem, eles ficaram ainda mais assustados porque o medo te cegará para a presença de Deus. O medo te fará pensar que Ele te abandonou quando Ele está bem ali, de pé, no meio da tempestade com você. E o que Jesus disse? Coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14, versículo 27. Isso é o que Ele está dizendo para você agora. Alguns de vocês têm esperado a tempestade acalmar antes de confiar nele, esperando o medo passar antes de dar um passo em fé. Mas coragem não é a ausência de medo, é confiar em Deus, apesar dele. É escolher crer que mesmo que a tempestade não pare, mesmo que as águas continuem subindo, mesmo que as coisas não saiam como você planejou, ele ainda está contigo. E se ele está contigo, então você pode andar sobre a própria coisa que foi feita para te derrubar. O inimigo não quer que você saiba disso. Ele quer que você fique no barco, com medo de sair, com medo de confiar, com medo de crer. Mas Deus está te chamando para algo mais alto. Ele está te chamando para uma fé que é mais forte que o medo. Uma confiança que não é abalada pelas circunstâncias. Ele não está pedindo para você resolver tudo. Ele está pedindo para você confiar nele. Então, o que o medo está te impedindo hoje? Que passo de fé você tem tido medo de dar? Que promessa de Deus você tem tido medo de crer? Porque no momento em que você percebe que o medo não tem lugar na presença de Deus, no momento em que você escolhe confiar na voz dele, acima das vozes da dúvida e insegurança, esse é o momento em que tudo muda. Você não precisa viver com medo. Você não precisa ficar preso na ansiedade, preocupando-se com coisas que estão fora do seu controle. Você serve a um Deus que segura todas as coisas em suas mãos, que anda contigo por todo fogo, que fala paz em toda tempestade. E se ele diz, não temas, pois estou contigo, Isaías 43, versículo 5, então isso é suficiente. Essa é a promessa na qual você pode se apoiar. Essa é a verdade que te liberta. Há momentos na vida em que parece que tudo está trabalhando contra você. Você ora, mas o céu parece silencioso. Você avança, mas o caminho só fica mais difícil. Você tenta se manter forte, mas o cansaço começa a se instalar. E nesses momentos é fácil se perguntar: Deus, onde estás? É fácil pensar que talvez ele tenha te esquecido, que talvez você tenha se afastado demais, que talvez as promessas dele não se apliquem a você. Mas escute, Deus não abandona os seus. Ele não esquece aqueles que ele chamou pelo nome. E quando ele diz, farei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, versículo 19. Ele não está apenas falando poeticamente, ele está declarando seu poder sobre toda situação impossível na sua vida. Quer receber mais do fogo de Deus? Inscreva-se, comente Isaías 43 e compartilhe este vídeo. Não saia antes do final. Tem uma revelação especial para você. Alguns de vocês sentem como se estivessem em um deserto agora, um lugar seco, um lugar vazio, um lugar onde nada parece estar se movendo. Você tentou tudo o que sabe fazer e ainda assim, nada muda. Mas o deserto não é seu destino final. O ermo não é onde sua história termina. Porque Deus é especialista em abrir caminhos onde não há caminhos. Ele é o Deus que dividiu o Mar Vermelho, que trouxe água de uma rocha, que alimentou seu povo com maná do céu. Ele não é limitado pelo que você vê. Ele não é preso pelas condições deste mundo.
E só porque você não vê uma saída agora, não significa que ele não está criando uma. Pense nos israelitas. Eles estavam na beira do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando atrás deles. Aos olhos deles, estavam encurralados. Não havia caminho à frente. Não havia como escapar. Mas o que Deus disse? Fiquem quietos e vejam a salvação do Senhor. Êxodo 14, versículo 13. E naquele momento, ele fez o que ninguém esperava. Ele abriu um caminho através da própria coisa que parecia impossível. Esse mesmo Deus está contigo. Esse mesmo Deus está fazendo um caminho na sua vida, mesmo que você não possa vê-lo ainda. Mas aqui está o ponto. O caminho de Deus nem sempre é o caminho que você espera. Às vezes, ele separa o mar. E às vezes, ele te dá força para andar através da tempestade. Às vezes, ele remove o obstáculo. E às vezes, ele te chama para escalá-lo. Seus caminhos são mais altos que os nossos. Seus pensamentos estão além do nosso entendimento. E se você está em uma temporada em que o caminho à frente parece incerto, não deixe a dúvida tomar conta. Não deixe o medo ditar seu próximo passo. Só porque você não tem todas as respostas, não significa que Deus não está trabalhando. O deserto é onde a fé é refinada. O ermo é onde a confiança é testada. Quando tudo é tirado, quando você não tem escolha, a não ser depender dele, é quando você realmente vê seu poder. É quando você realmente conhece sua presença. E quando ele diz, estou fazendo um caminho, Isaías 43, versículo 19, significa que ele já está à sua frente, preparando a estrada, limpando os obstáculos, criando um caminho onde não havia nenhum antes. Alguns de vocês têm orado por um avanço, mas parece que quanto mais você ora, mais difíceis as coisas ficam. Mas escute, às vezes, a luta é a prova de que Deus está se movendo. Às vezes, a resistência significa que você está à beira de algo maior. O inimigo não estaria te enfrentando tão duramente se não houvesse algo poderoso do outro lado desta temporada. Não se canse, não desista. O Deus que prometeu fazer um caminho no deserto não é homem para que minta. Seu tempo é perfeito, seu plano é certo. E se ele disse que fará, ele fará. Assistir a esse vídeo me trouxe uma onda de emoções e reflexões profundas sobre o que realmente importa na vida. A forma como ele apresenta histórias de pessoas comuns, enfrentando desafios com coragem e esperança, ressoa muito com o jeito brasileiro de viver, sempre com um sorriso no rosto, mesmo nos momentos mais difíceis. No Brasil, a gente tem essa capacidade única de transformar adversidades em oportunidades, de encontrar alegria nas pequenas coisas, como um churrasco com amigos, um samba no fim de semana ou até mesmo uma conversa descontraída na calçada. O vídeo me fez lembrar que a vida é feita de conexões humanas, de momentos compartilhados e da força que encontramos uns nos outros. Uma das mensagens mais marcantes do vídeo é a importância de valorizar o presente. No corre-corre do dia a dia, muitas vezes, nos perdemos em preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado. Mas, como brasileiros, sabemos que a vida acontece agora, no calor do carnaval, na emoção de um gol no último minuto, na energia de uma roda de capoeira. O vídeo me ensinou que precisamos parar, respirar e apreciar o que temos. A família que nos apoia, os amigos que nos fazem rir e até os desafios que nos tornam mais fortes. Essa lição é algo que pretendo aplicar todos os dias, vivendo com mais gratidão e presença. Outro ponto que me tocou foi a ideia de resiliência. O Brasil é um país de lutadores, de pessoas que, mesmo diante de dificuldades econômicas ou sociais, seguem em frente com criatividade e determinação. O vídeo mostrou personagens que, apesar das quedas, se levantaram com ainda mais garra. Isso me inspirou a olhar
para meus próprios desafios com um novo ânimo. Em vez de me deixar abater, quero adotar essa mentalidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz a música. Na prática, isso significa planejar melhor minhas metas, buscar soluções criativas para os problemas e, acima de tudo, nunca desistir dos meus sonhos. A cultura brasileira também valoriza muito a comunidade e o vídeo reforçou essa ideia. Ninguém vence sozinho. Seja na hora de organizar uma festa junina ou de ajudar um vizinho em dificuldade, a união é nossa maior força. A lição que levo é que devo investir mais nas minhas relações, ouvir com mais atenção, oferecer ajuda sem esperar nada em troca e construir laços mais fortes com as pessoas ao meu redor. Isso não só enriquece a vida, mas também cria uma rede de apoio para os momentos de necessidade. Por fim, o vídeo me fez refletir sobre a importância de espalhar positividade. No Brasil, somos conhecidos pelo nosso jeito caloroso e acolhedor. Quero levar isso para o meu cotidiano, sendo mais gentil, compartilhando palavras de encorajamento e inspirando quem está ao meu redor. A vida é um ciclo. Quanto mais energia boa a gente coloca no mundo, mais ela volta para nós. Se você gostou dessa reflexão e se sentiu tocado pelo vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhar com os amigos e a família e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Deixe também seu comentário contando o que achou e qual lição você vai levar para a sua vida. Vamos juntos espalhar essa energia positiva e construir uma comunidade cheia de inspiração. Bora lá?